Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo para vocês aqui a prova que a banca AOCP aplicou aí no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para nível médio, tá? Para o cargo de técnico de apoio, tá certo? Então vou trazer aqui em detalhes, né, a resolução dessa prova. Então para você aí que, né, se submeteu, né, a prova e também, né, a você que vai fazer um concurso próximo aí também da OCP, serve aí também para você estudar, né, para esse concurso. Então, olha só, pessoal, começando aqui, né, eu já queria pedir seu apoio, que você possa se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Inclusive a gente está quase batendo aí 6.000 inscritos, então se você puder dar essa força aí para a gente bater mais essa meta aí, vai ajudar demais, tá bom? E deixando o like também ajuda muito para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas. Então vamos aqui, ó. Essa primeira questão fala o seguinte, ó. Admita serem verdadeiras as proposições. Se trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, então sou potiguar. Se sou potiguar, então nasci no Rio Grande do Norte. Se nasci no Rio Grande do Norte, então sou uma pessoa de sorte. A partir dessas afirmações, é correto concluir que, bem, observe que todas essas proposições aqui, né, a P, a Q e a R, são condicionais, né? A gente não tem a gente não tem uma afirmação aqui, né, que a gente isso aqui aconteceu, para daí a gente concluir alguma coisa. Então, nesse tipo de questão, né, que é dado para a gente, né, afirmações que são condicionais, mas que a gente sabe que elas têm valor de verdade, e a gente quer concluir alguma coisa, eu indico o seguinte, por exemplo, digamos que eu tenho esse conjunto de afirmações, né, que eu sei que tem valor verdade, que é isso que a questão está dizendo aqui, ó. Admita serem verdadeiras as proposições. Então, todas elas têm valor de verdade, tá certo? Então, eu vou chamar essas três aqui de S. Bem, e eu quero a partir de S, né, concluir alguma coisa, né? Então, sei lá, quero concluir uma proposição T, que é uma dessas condições aqui, tá certo? Aí, olha só, tem uma forma da gente fazer isso que é o seguinte: é eu negar T, certo? Nega T. Se eu negar T, eu tenho que chegar isso aqui numa contradição em cima de S, certo? Ou seja, em cima de alguma dessas proposições aqui. Então essa é a maneira, né, que a gente vai proceder, ou seja, eu vou negar, né, ou seja, eu vou forçar para que a proposição aqui seja falsa, e aí eu vou ver que contradição isso vai acarretar para mim, tá bom? Essa vai ser a maneira que a gente vai proceder aqui. Para a gente não demorar muito, eu vou fazer apenas duas alternativas, só para você perceber, né? Uma que não é a alternativa correta e outra que é a alternativa correta. Vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó. Digamos que eu vou supor que o item A ele é falso, tá bom? Que é assim que a gente vai tentar. Bem, como isso aqui é um se então, para que isso aqui ser falso, obrigatoriamente a gente tem que ter o Vera Fischer, né? Ó. V implicando em F. Ou seja, eu estou tirando, ó, que sou potiguar é verdadeiro. Aí eu venho para cá, ó. Se sou potiguar é verdadeiro, então obrigatoriamente eu nasci no Rio Grande do Norte também é verdadeiro. E aí eu tenho aqui, né? Então obrigatoriamente eu sou uma pessoa de sorte. Beleza? Só que olha só, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aí observe, sou potiguar tem aqui também, ó, é verdadeiro. Só que nessa proposição de cima eu não consigo afirmar nada, certo? Ó, isso aqui poderia ser falso ou verdadeiro. Isso aqui não iria acarretar nenhuma. Isso aqui ser falso, né? Ó, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não nos acarreta uma contradição dessa proposição ser verdadeira. Por quê? Porque eu teria falso implicando em verdadeiro. Mas para o se, então, isso é verdadeiro. Tá certo? Então, nessa situação aqui, supondo que a A fosse falsa, isso não iria acarretar uma contradição dessas três proposições aqui, P, Q e R, serem verdadeiras. Então, beleza. Então, realmente, eu não tenho contradição. Né?
Agora olha só, agora vamos continuar aqui. Agora eu vou supor, ó, eu já vou para a alternativa correta, que vai ser o item C aqui. Então vamos supor que essa daqui é falsa, beleza? Então essa daqui sendo falsa, aí olha só, de novo, se é falsa é porque eu formei Vera Fischer. Ó, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, verdadeiro, e sou uma pessoa de sorte, seria falso. Aí a gente vem para cá, ó, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, verdadeiro. Então, obrigatoriamente, isso quer dizer que sou potiguar, tem que ser verdadeiro, né? Que é o se então. Aí, sou potiguar é verdadeiro, nasci no Rio Grande do Norte, obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Então, eu venho aqui de novo. Nasci no Rio Grande do Norte é verdadeiro, obrigatoriamente sou uma pessoa de sorte, teria que ser verdadeiro, tá bom? Mas olha aí, a gente chegou numa contradição. Por quê? Porque se eu assumo que isso aqui é verdadeiro, ó, sou uma pessoa de sorte, teria que ser verdadeiro. Mas aqui a gente está dizendo que ela é falso. Então, isso gera uma contradição. Então, a contradição ela foi gerada quando eu considerei que essa alternativa C ela era falsa. Então, a alternativa C ela é verdadeira, que é justamente a alternativa correta. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, aqui na questão de número 47, né, uma questão interessante, que ela fala o seguinte, ó. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte estabeleceu que os 111 projetos em aberto seriam analisados pela comissão da Casa e votados prioritariamente nas próximas sessões plenárias. Para que se mantivesse, né, certo padrão, determinaram que a cada dia seriam votados um mesmo número fixo de projetos, certo? Então, a cada dia, um mesmo número fixo de projetos. Dessa forma, considerando que cada projeto leva, né, ó, cada projeto leva de 1 a 2 horas, certo? Para ser apresentado e votado, pode-se dizer que a quantidade mínima de sessões plenárias para que se respeitem tais condições é. Bem, então olha só. Ele falou, né, que tinha que ser a mesma quantidade de projetos por dia. Então a primeira possibilidade era se a gente votasse um projeto por dia, né? Então eu posso votar um projeto por dia, né? Por dia. Ou um projeto ao dia. Enfim, nessa situação eu não estaria descumprindo, né, as condições que foram ditas aqui no texto. E aí isso levaria, né, que a gente tivesse 111 sessões, né? 111 sessões plenárias, beleza? Só que olha só, a chave para a gente descobrir está justamente no fato que ele diz aqui, ó, que é o mesmo número de projetos a cada dia. Ora, se eu tenho 111 projetos, então a quantidade de projetos que eu vou analisar por dia obrigatoriamente tem que ser um divisor, né, de 111. Bem, quando eu somar 111, isso aqui vai dar 3, né? Então, dividindo 111 por 3, a gente vai encontrar aqui 3, sobra 2, vem 1 para cá, 7. Né? Então, dá 37. Ou seja, isso quer dizer para a gente, e aí 37 é um número primo, eu não tenho como dividir mais. Né? Então, isso quer dizer para a gente o seguinte, que eu teria mais duas opções. 3 projetos por dia, a priori, né? Por projetos por dia, ou 37 projetos por dia. Se eu tiver 3 projetos por dia, né, a divisão está me dizendo justamente que eu precisaria de 37 sessões. Já o problema, qual é o problema de eu ter 37 projetos por dia? É justamente que ele disse que no mínimo, né, ela leva de 1 a 2 horas para que a gente possa, né, analisar e votar o projeto. Então, não teria como a gente analisar 37 projetos por dia. Então, por isso que essa opção ela é descartada. Então, a gente sobraria, na verdade, com duas opções, né? Que seria um projeto por dia, dando 111 sessões, ou 3 projetos por dia, que daria 37 sessões, né? Que foi a divisão que a gente fez aqui. Bem, como ele quer a menor, né? Ó, ele quer a quantidade mínima de sessões que respeitem essas condições. Então, a quantidade mínima são 37 sessões. Alternativa correta aqui, letra A. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A questão de número 48 aqui é uma questão de múltiplo, né? Que inclusive a banca OCP, ela gosta, a banca FGV, perdão, ela também gosta de cobrar, né?
questões desse tipo, né? Vamos prestar atenção. Ela fala o seguinte: sabe-se que o número de funcionários trabalhando na Assembleia Legislativa de certo estado da federação é tal que 1/10 desses funcionários tem cargo comissionado, tá certo? Então, 1/10 tem cargos comissionados. E 1/8 do total exerce algum atendimento direto ao público. 1/8 atendimento ao público. Sabe-se também que a terça parte dos funcionários são mais baixos do que 1,70. Ou seja, 1/3, né, do total, vamos colocar aqui, dos funcionários, eles são menores do que 1,70 metros. Sabendo que o total de funcionários está entre 250 e 450, a menor quantidade de funcionários dessa Assembleia Legislativa é. Então, olha só. Nessa situação, pessoal, que é falado aqui, que sempre for dado frações, né, de um certo valor, então quer dizer que esse número total aqui de funcionários, obrigatoriamente, ele tem que ser um múltiplo, né, desses números aqui. Tá joia? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos considerar primeiro o menor, porque ele está querendo o quê? A menor quantidade. Só que aí ele também bota uma outra restrição, desde que esteja entre 250 e 450. Aí eu falei para vocês, né? É um múltiplo. Se é o menor, então é o mínimo múltiplo comum. Então a gente tem que pegar o mínimo múltiplo comum entre 3, 8 e 10. Né? Então, aqui por 2, sobra 3, 4, 5. Bem, como aqui não tem mais nenhum par, só tem o 2, então seria, não é entre primos aqui não, né? Mas seria o 4, só para a gente agilizar aqui. E depois sobraria o 3 e o 5, que daria para a gente mais 15 aqui no total. Né? Então aqui a gente teria 8, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 15, vai dar para a gente aqui 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 120. Então quer dizer que o MMC seria 120. Certo? E seria o mínimo mesmo de tudo que a gente poderia ter de funcionários, seriam 120 funcionários. Só que ele nos colocou essa restrição ainda, que tem que ter entre 250 e 450. Aí o que é que a gente faz? A gente pega o próximo múltiplo desse daqui. Qual é o próximo múltiplo, professor? É eu pegar ele e multiplicar por 2, certo? Então é eu pegar aqui 2 vezes 120, que daria 240. Ih, professor, ainda não é não, porque tem que estar acima de 250. Exatamente. Aí o que é que a gente faz? Pega o próximo múltiplo dele. Qual é o próximo múltiplo? É eu pegar ele e multiplicar por 3. Então 3 vezes 120 vai dar 360. 360 encaixou aqui? Encaixou, né? E é o menor que vale. Portanto, a alternativa correta aqui, letra E de esperança. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então a questão aqui de número 49 é uma questão de regra de 3 composta, né? Ela fala o seguinte, para a digitalização de todos os processos da Assembleia Legislativa, 6 funcionários, eu vou já colocando aqui, tá? Então, tem aqui funcionários, tenho 6 funcionários, trabalharam 3 horas por dia, então vou colocar assim, 3 horas por dia, e conseguiram digitalizar 51 processos. Então vou colocar assim, processos. 51 processos. Caso tivessem incumbido 5 funcionários trabalhando as mesmas 6 horas por dia, bem, teve algum erro aqui de digitação, né? Certamente. Porque não é as mesmas 6 horas, né? Mas enfim. Quantos processos poderiam ter sido digitalizados diariamente? Então aqui é X, né? Então esse cara que a gente quer encontrar. Então o primeiro passo é a gente saber o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional com relação a onde tem a variável X, né? Então olha só, eu vou colocar aqui setinha apontando para o X, tá? E aí eu vou olhar o seguinte. Digamos que a gente tenha horas constantes, tá bom? Estou mantendo horas constantes, é assim que a gente analisa. Se as horas estiverem constantes. O que é que acontece quando eu aumento
o número de funcionários. Se aumentar o número de funcionários, vai aumentar o número de processos digitalizados? Vai, tá certo? A gente está supondo que eles estão trabalhando a mesma quantidade de horas. Ou seja, então, isso quer dizer que se aumentou aqui e aumenta aqui, então eles são diretamente proporcionais. Então a setinha fica para o mesmo lado. Agora, digamos que eu tenho a mesma quantidade de funcionários, certo? Digamos que eu tenho aqui 7 funcionários, mesma quantidade. Se eu aumentar o número de horas trabalhadas, eu vou aumentar o número de processos digitalizados também, né? Ou seja, então quando eu aumento um, eu aumento o outro. Isso também nos diz que são grandezas diretamente proporcionais. Pronto, e agora o que é que eu faço? Aí eu olho aqui, ó, a setinha está apontada aqui para o x, né? Então eu coloco ó, x igual, aí coloco o valor aqui 51 vezes. No numerador, eu coloco todos aqueles valores que estão recebendo as setinhas, ou seja, o 5 e o 6. Aí vai ficar ó, 5 vezes 6. E no denominador, todos aqueles ó, que estão com a parte de trás da setinha, que é o 6 e o 3. Né? Ó, esse 6 e esse 3. Beleza? Pronto. Aí agora ó, eu posso simplificar esse 6 com esse 6. Também posso simplificar ou dividir, né, 51 por 3. 51 por 3 vai dar 20, dá 2, né? Que aí, vamos lá, por 1, né? Na verdade dá 1, sobra 2, 7, dá 17. Então essa divisão aqui dá 17. Ou seja, vai ficar 17 vezes 5, né? 17 vezes 5 vai dar quanto aqui? 5 vezes 7, 35, com 3, 85 processos, né? Esse é o valor total. Alternativa correta aqui, letra B de bola. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então aqui, ó, a questão de número 50, né, ela falava o seguinte, ó, considerando que os valores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte são ética, igualdade, liberdade de expressão, respeito e transparência, é possível, sem que haja uma prioridade sobre os demais, escrever cada um desses valores em um dos vértices de um pentágono regular, né, que eu já desenhei aqui, digamos que seja regular, né? Se organizarmos tal distribuição, tomando como critério o número de letras em cada um dos valores listados e colocarmos nessa ordem nos vértices do pentágono em sentido horário, podemos afirmar que, tá certo? Aí ele fala, ó, observação, admita que o termo está entre se refira a estarem posicionados em forma sequencial quando considerados 3 vértices consecutivos, beleza? Então aqui, né, é só a gente contar o número de letras e ir colocando aqui. Então vou começar pela ética, que é a menor, né? Eu vou colocar aqui ética, que a gente tem 5 letras. A gente tem aqui, acho que a próxima é respeito, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8. Igualdade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de fato, aqui seria respeito. E aqui, igualdade. Aí a gente teria agora transparência. Transparência. E, por último, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Pronto. Então, olha só. Aí ele fala, né? Ó, ética está entre os vértices respeito e liberdade de expressão. Verdade, né? Ó, ética está entre respeito e liberdade de expressão. Então, aqui de cara, alternativa correta, letra A. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui a questão de número 51, ela traz o seguinte, ó. Em uma reunião de lideranças, buscando conciliar os interesses das categorias representadas na casa, foram estabelecidas as proporções de seus representantes. Sabe-se que o número de líderes da maioria, certo? Vou colocar assim, ó, líderes da maioria, corresponde ao dobro do número de líderes da minoria. Então, é igual a 2 vezes. Líderes da minoria eu vou colocar só M, tá certo? Pequenininho. Que é M, tá? Só pra gente lembrar. Certo. Corresponde ao dobro do número de líderes da minoria, tá? Aqui. O número de líderes das bancadas, então líderes das bancadas, é igual a metade do número de líderes da minoria. Ou seja,
M sobre 2. Agora ele fala: o número de líderes dos blocos parlamentares e líderes do governo juntos somam uma quantidade igual ao número de líderes da minoria. Então eu vou somar aqui, ó. Líderes, vou chamar assim, blocos parlamentares, tá? Mais líderes do governo. Líderes do governo. Quando eu somar, né, eles somam juntos igual líderes da minoria, que eu estou chamando de M. Assim, sabendo que há 36 representantes no total, entre os blocos citados, o número de líderes de bancada é, certo? Então, bem, somando todos tem que dar 36. Então eu vou pegar, ó, o LM mais o M, né? Ou seja, líderes da maioria, líderes da minoria, mais os líderes de bancada, mais os líderes dos blocos parlamentares, que eu estou chamando BP, mais os líderes do governo. Isso aqui dá num total de 36. Né? Vou colocar aqui porque ia ficar apertado. Só que observe que todas essas informações elas foram dadas em função dos líderes das minorias. Então é só a gente substituir. Ó. A gente vai ficar aqui, líderes das maiorias, 2M mais M. Líderes de bancada é M sobre 2. Né? E esses dois últimos aqui, que é o dos bloco de parlamentares, né, e os líderes do governo juntos dá igual a M. Então esses dois aqui a gente vai trocar por M. Pronto, é só resolver agora a equação do primeiro grau em M. Para facilitar, para tirar esse 2, eu vou multiplicar dos dois lados por M. Tá? Vou trazer para cá. Então vai ficar, ó, 2 vezes 36, 72, tá certo? Estou multiplicando todo mundo aqui por 2. Aí 2M vezes 2 vai dar 4M. 2M vezes 2, 2M. M sobre 2 vezes 2, sobra só o M. E M vezes 2 vai dar 2M. Tá certo? Somando aqui, a gente vai ficar, ó, 4, 6, 7, 9. Então, 72 igual a 9M. Ou seja, 72 dividido por 9 é igual a M, que isso aqui dá igual a 8, né? Então, M é igual a 8. Vou colocar aqui assim. Tá bom? Então, esse cálculo aqui dá igual a 8. Ou seja, o número de líderes da minoria é 8. Só que observe que ele quer aqui, ó, os líderes de bancada, que é esse valor aqui. Então, basta a gente fazer 8 dividido por 2, que dá igual a 4. Beleza? A alternativa correta aqui, letra A de amor. Vamos aqui para a próxima questão. Bem, a próxima questão aqui, a de número 52, né, é a questão clássica de MMC. Né? Ele fala o seguinte, ó. Durante um exercício realizado na Assembleia Legislativa, todos os presentes deveriam obedecer a certos sinais sonoros para o esvaziamento rápido do local, visando minimizar as consequências de um possível incêndio. O prédio foi dividido em 3 setores. No setor A, um apito sinalizava a evacuação do setor a cada 12 segundos. No setor B, uma sirene sinalizava a evacuação a cada 10 segundos. E no último setor, né, o setor C, a evacuação era sinalizada por meio de um bip a cada 8 segundos. Sabendo que às 15 horas e 30 minutos, os 3 sinais sonoros tocaram ao mesmo tempo. Determine de quanto em quanto tempo os sinais tocarão juntos novamente. Ou seja, então eu quero saber justamente o próximo, né, o mínimo múltiplo comum aqui entre 8, 10 e 12. Tá certo? Então por 2, vai dar 4, 5, 6, 2, 2, 5 e 3, por 2 dá 1, 5 e 3. Como aqui são primos, né? Vai ficar vezes 15 aqui. Então aqui vai dar 8 vezes 15. Acho que até a gente já fez essa conta nessa mesma prova, né? Dá 120. Só que o detalhe aqui, pessoal, é que, veja, os dados, né, são dados para a gente em segundos. Então isso aqui é 120 segundos, que é o equivalente a 2 minutos. Né? Então a alternativa correta aqui, letra D de Deus, né? Tocarão juntos novamente a cada 2 minutos, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então aqui a questão de número 53, a gente tem o seguinte, ó. Entre as afirmativas a seguir, apenas uma é correta. Analise-as cuidadosamente e assinale aquela em que figure uma expressão numérica com resultado verdadeiro.
Bem, então aqui a gente tem que lembrar a ordem, né, que a gente deve fazer as operações. Então, em primeiro lugar, se tiver uma potência, resolver primeiro a potência. Segundo lugar, vamos resolver, né, se tiver entre multiplicação e divisão, começar pela operação que vem primeiro da esquerda para a direita, tá bom? Então, eu já vou direto na alternativa, ó. Vamos olhar aqui, ó, essa letra D, eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 2 vezes 2 mais 2 elevado a zero. Então, será que isso aqui dá 5? Bem, como eu tenho a potência primeiro, eu começo por ela, né? Então, isso aqui fica 2 elevado a zero é 1. 4 dividido por 2 vezes 2 mais 1. Pronto, como eu tenho uma divisão e uma multiplicação, eu começo sempre pela operação que vem primeiro da esquerda para a direita. Então, 4 dividido por 2, 2 vezes 2 mais 1. Entre a multiplicação e a adição, a multiplicação vem primeiro, então aqui vai dar 4 mais 1, que dá igual a 5, que é o que a gente tem aqui. Então, de fato, alternativa correta, letra D de Deus. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 54, né, que ela diz o seguinte, ó. As comissões são órgãos técnicos da casa destinados a elaborar estudos e emitir pareceres. Em certo estudo, buscando a validação de determinada matéria, foi observado que uma característica específica A se repetia muito mais que as outras. Visando mensurar tal fato, escreveram todas as características em forma de tabela e contaram a quantidade de vezes em que eram registradas. Nesse contexto, foi possível atestar que a característica A tinha ocorrência maior que 50%. Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que na distribuição apresentada A era, bem, se ele tem acima de 50%, realmente a gente tem confirmado que essa característica A se repetiu mais do que qualquer uma outra, né? Então, isso é justamente o que caracteriza a moda, né? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, aqui na questão de número 55, a gente tem o seguinte, ó. Dorival era funcionário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e, por gostar muito de números e de lógica, colocava códigos para a abertura de qualquer documento em seu computador. Em um dos seus documentos, intitulado Resolução número 46, era pedida uma senha de 8 dígitos todos numéricos. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E uma dica foi deixada sobre a mesa. Trata-se de uma data no formato, né, dia, mês e ano. Tá certo? Então a gente já sabe que é uma data. Os dois primeiros dígitos, DD, correspondem a um múltiplo par de 7. Certo? Então, um múltiplo par de 7. Ora, se é um múltiplo par de 7, né? Então poderia ser o quê? 14 ou 28, né? 14 ou 28. Seriam os dois múltiplos pares, né? Dentro dos dias que a gente pode completar para um mês. Então, 14 ou 28. O terceiro e o quarto dígito, né? O MM, corresponde a um divisor de 12 que não é divisor de 6. Aí, olha só. Quem são os divisores de 12? Bem, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? E os divisores de 6? Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e o próprio 6. Então, quem é que é divisor, né, ó, de 12 que não é divisor de 6, que tem dois dígitos? É o 12, né? Ó. Tá certo? Então, ou seja, aqui a gente já pode colocar que é 12, né? Porque seria, professor, poderia ser 4? Poderia, mas não tem dois dígitos? Aí não existe o mês 44, tá certo? E eu nem posso colocar 04. Vamos lá. O terceiro, beleza, agora vamos para 4. Os 4 últimos dígitos, AA, correspondem ao maior múltiplo par de 5 antes de 2000. Bem, se a gente for voltando, né, o antecessor, né, que seria múltiplo, seria 1995,
Só que como eu quero par, seria 1990, né? Que é divisível por 5 e é par. É o maior múltiplo antes de 2000. Assim, sabendo que o primeiro dígito não é par e que o código conta com apenas um zero, né? Aí e também já reforça, inclusive, né, que aqui não pode ser 04, né, como alguém poderia pensar. De fato, só conta com um zero. A senha pode abrir o arquivo E. Bem, aí como ele está dizendo aqui que o primeiro dígito não é par, então só pode ser o 14 aqui, né? Então aqui é 14. Pronto, é só olhar aqui a alternativa que vai ter 14 de 12 de 1990, que é a letra E aqui de esperança. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Na questão 56, ela traz o seguinte aqui, ó. Um dos órgãos que constituem a Assembleia Legislativa é o plenário, representando um órgão deliberativo do Poder Legislativo. Considerando todos os anagramas da palavra plenário, para a qual o acento foi omitido propositalmente, a probabilidade de este anagrama se iniciar e terminar por vogal está entre. Bem, primeiro ponto é o seguinte: como eu tenho uma probabilidade, eu quero saber uma probabilidade, sempre, né, o que é que a gente coloca? É o que eu quero dividido pelo total possível, né? Observe que eu tenho quantas letras na palavra plenário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho 8 letras. Então, eu consigo, né, um total de 8 fatorial, né, aqui de anagramas. Então, esse é o total. Agora, vamos para o que a gente quer. Ora, a gente quer o seguinte. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. Então eu quero que inicie com a vogal e termine com a vogal. Então vamos lá, vamos escolher aqui uma vogal. Quantas possibilidades eu tenho para escrever essa primeira vogal aqui? Eu tenho 4 possibilidades, né? Porque a palavra plenário, ela tem 1, 2, 3, 4 vogais. Bem, aí digamos, eu escolhi uma vogal aqui. Quantas vogais vão sobrar para eu escolher aqui no final? 3 vogais. Tá certo? Então, essa é a restrição, né, que a questão colocou para a gente, que comece e termine por vogais. Então eu posso escolher aqui 4, mas depois eu só vou escolher 3 aqui. E aqui no meio? Bem, aqui no meio eu posso justamente mexer aí, né, 6 fatorial. Posso fazer essa combinação aí de 6 fatorial. Então o total que eu quero, né, de possibilidades vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 3 vezes 6 fatorial. Pronto. A probabilidade é a gente pegar o que eu quero dividido pelo valor total, né? Então a probabilidade vai ser 4 vezes 3 vezes 6 fatorial dividido por 8 fatorial. A gente decompõe aqui, né? 4 vezes 3 vezes 6 fatorial. Embaixo eu escrevo como sendo 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corta 6 fatorial com 6 fatorial. Posso simplificar esse 4 com esse 2. Aqui sobra 2. Então aqui vai sobrar 3 sobre 2 vezes 7, 14. Não é? Pronto. Então vai ficar 3 sobre 14, que vamos fazer aqui. A gente faz a divisão, né? Para saber qual é a porcentagem aqui que a gente vai ter. Então 3 dividido por 14, coloca 0 aqui, 0 e vírgula, né? Então vai dar 2 vezes 14, 28, menos, sobra 2, 0, agora 1 aqui, né? Então 14, vai sobrar 6. Bem, e aí continua. O que importa, ó, já deu 0,21, que isso já seria o quê? 21%. Né? Basta a gente multiplicar, porque 0,21 é a mesma coisa que 21 sobre 100. 21%, tá bom? Então é um valor que está entre 20% e 40%, alternativa correta, letra B. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 57, né? Uma questão aqui também envolvendo, né, frações e também operações entre frações. Então, assinalar a alternativa que dá o resultado disso aqui. Como a gente tem uma multiplicação, né? Então a gente deve iniciar pela multiplicação. Então vou repetir aqui, ó. 1/2 mais 1/3 e aqui eu multiplico, né? Faz a relação de sinal, ó. Menos por mais, menos. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1 sobre 6.
Pronto, agora é uma soma de frações. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou somar primeiro essas duas. Então, somando essas duas, né, o MMC é 6. E aqui vai ficar 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2. Vezes 1, 2. Menos 1 sobre 20, mais 1 sobre 6. Por quê? Porque aqui ficou 5 sextos mais 1 sexto. Né? Então, somando 5 sextos mais 1 sexto, isso dá 1. Menos 1 sobre 20. Ora, 1 é a mesma coisa que 20 sobre 20. Então, isso aqui dá igual a 19 sobre 20. Alternativa correta aqui, letra A de amor. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 58, ele faz o seguinte, ó. Se usarmos a mesma lógica que relaciona os pares de palavras plenário e alenipor, valores e alerose, podemos relacionar a palavra potiguar a, tá? Aqui é uma questão, né, esse tipo de questão aqui que a gente vai identificar a sequência lógica realmente é prática, né? A gente ficar vendo vários exercícios resolvidos para que a gente possa, né, ir amadurecendo. Nesse caso aqui, a lógica que está por trás é o seguinte, é você colocar em ordem alfabética. Ó, você pega as vogais e coloca em ordem alfabética e vai alternando com as consoantes também em ordem alfabética. Ó, vamos prestar atenção. Por exemplo, ó, o A, tá vendo? Ó, primeiro. Aí qual é a primeira consoante que vem? O L. Aí, ó, E, tá vendo? Ó, A, E, I, O, tá vendo? Então, ordem alfabética. Da mesma forma, aqui as consoantes também em ordem alfabética. Ó, L, N, P e R. Só que alternando vogal, consoante, vogal, consoante. Então, se a gente observar, aqui também vai ser a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho potiguar. Né? Então, eu começo pela vogal, A, não tem o O, o E, aí vem o I, depois vem o O, depois vem o U. Pronto. Aí agora eu vou colocando, ó, no meio as consoantes. Então, qual é a consoante que vem primeiro aqui? Né? Vai ser o G primeiro, né? Depois vai vir o P. Depois do P vai vir o R. Depois do R vai vir o T. Então, agir por ut. Alternativa correta aqui. Letra E de esperança. Vamos aqui para a próxima questão. Bem, a questão de número 59 aqui, ela traz o seguinte para a gente. Ó. A Assembleia Legislativa compõe-se dos seguintes órgãos: plenário, mesa, reunião de lideranças, comissões e gabinetes parlamentares. Alice deseja organizar as agendas de cada um desses órgãos e, por não entender muito sobre as prioridades que um órgão poderia ter sobre o outro, decide organizar seus afazeres a partir de um sorteio. Assim, escreveu os nomes dos 5 órgãos, cada um em um pedaço de papel, e sorteou um por vez, predeterminando que a ordem sorteada seria a ordem em que organizaria a agenda do órgão. Nesse caso, qual é a probabilidade de a mesa ser uma das 4 primeiras a ter sua agenda organizada? Bem, então observe o seguinte, que no total ela vai fazer o quê? 5 sorteios, concordam comigo? Ela vai fazer 5 sorteios aqui. Então, observe que, como eu quero, né, que ele saia dentre os 4 primeiros, então, dos 5 sorteios, eu tenho 4 possibilidades, né, de que isso aconteça. Então, ou seja, a probabilidade é de 4 em 5, tá bom? Então, o que a gente fazendo aqui essa conta, né, vai dar justamente, coloca, não dá aqui para dividir, né, coloca 0, 0,8, né, 8 vezes 5, 40, para 40, 0. Então, a probabilidade é 0,8, que dá a alternativa A. Ainda dava, né, para você pensar usando, como às vezes eu faço, né, nesse tipo de questão. Você queria, por exemplo, qual a probabilidade dela ser a última, né, no último sorteio? Seria 1 em 5, né? Seria 1 em 5, se ela fosse a última a ser sorteada.
né? Então isso aqui daria 0,2, né? Justamente o complementar para dar 1 seria 0,8. Seria uma outra maneira de pensar, né? Mas nessa aqui na forma direta, alternativa correta, letra A. Vamos aqui para a última questão da prova. Então vamos aqui para a última questão da prova, né? Inclusive agradecer aí o Bruno, que enquanto eu estava fazendo aqui a gravação, ele me mandou aí, né? Já a Banca OCP disponibilizou e ele me mandou aqui, né? O PDF da prova. Então pelo menos essa última questão aqui, né? Vamos fazer já com o PDF da prova. Então, constituído apenas por deputados, o plenário da Assembleia Legislativa é soberano em suas decisões nas sessões plenárias. Supondo que, em julho, tenha sido calculada a média do número de sessões plenárias realizadas de janeiro a junho do mesmo ano. Sabendo que foram realizadas 7 sessões no mês de janeiro, então vamos colocar aqui, janeiro foram 7, 4 em fevereiro foram 4 em fevereiro, 3 no mês de março, então março 3, 11 em abril, e que em maio foi realizado triplo de sessões do que em março. Bem, se em março foram 3, quer dizer que em maio é o triplo, então 3 vezes 3, 9. E em junho, o dobro da quantidade de fevereiro. Fevereiro foram 4, então junho foram 8 no total. Então determine a média mensal de sessões plenárias realizadas no período. Bem, é só a gente somar tudo aqui, né? E dividir pela quantidade de meses, que é 6. Então aqui vai dar 10, 14, 25, 34, 42. Né? Então vai dar aqui no total, somando tudo isso aqui, vai dar 42. E aí eu tenho que dividir, né? Para pegar a média, eu divido pela quantidade de meses, que são 6 meses. Então 42 dividido por 6, que vai dar igual ao 7. Alternativa correta aqui, letra C de coração. Então, agradeço mais uma vez, né? Aí a vocês que ficaram até o final aqui vendo a nossa solução, né? E que pôde aí também deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.